Olá pessoal, bom dia a todos. Estamos iniciando mais uma edição aqui no Facebook do Agora Falamos Nós. Semana passada, por motivos técnicos e pessoais, não pudemos fazer o programa. Saudade imensa, né? Depois de 15 dias, parece uma eternidade. Mas já estamos aqui reunidos. Eu, Walter Paradela e Noêmia Gomes, para a gente comentar os principais assuntos do dia, da semana e ouvi-los também. Bom dia, Walter, tudo bem? Bom dia, Zé, bom dia, Noêmia, bom dia a todos. Um prazer estar mais uma vez com vocês aqui no Agora Falamos Nós. E a nossa Maria Bonita aí? Bom dia, tá dormindo, Maria. Bom dia, gente, bom dia, Zé Arnaldo, Walter Paradela. E estamos aqui prontos para mais esse momento aqui juntos. Olha, semana passada não tivemos programa porque ela ficou uma semana de férias no Nordeste. Eu fiquei no Nordeste, mas não foi de férias. Não foi na praia, Acho que ela vai ficar sem ganhar, além de passear. Além de passear. Gente, mas olha só, é incrível isso, mas eu até fiz uma analogia de tipo assim, você coloca um prato de carne na frente do cachorro e amarra ele na coleira, assim, sabe? Porque ele não chega lá. Porque eu estive participando de uma cobertura de um evento de saúde, transformação digital na saúde. Começou em Natal, fomos para João Pessoa, Campina Grande, Recife e Maceió. Foram 5 cidades, 4 estados em 5 dias. E assim, a gente ficou hospedado na frente da praia, com exceção de Campina Grande, né, que não tem praia, mas assim, todos os lugares eu fiquei na frente, olhava do outro lado da rua, eu vi o mar. Sem falar que na estrada, porque foi rodando, a gente via o mar o tempo todo. Mas não deu. Não foi possível completar a ligação. Fala um pouquinho de digital na saúde, Noêmia. É uma tendência, não? É uma tendência porque tudo tem se tornado digital, né, Paradela? E o que agora vem se falando é na questão de prontuários eletrônicos, que você consegue ter a sua vida toda ali, no lugar que você for, qualquer lugar que você for, tem o seu prontuário. Já sei, é aquele que prometem aqui em Campinas desde que eu era criança. Eu ia chegar nesse ponto. Aqui. Já identifiquei qual é. Eu lembro. Verdade, o Ministério da Saúde prometeu, inclusive, o ano passado ainda estive com o Ministro da Saúde, ele era um defensor, só que mudou o governo, ele saiu, ele era um defensor, né, assim, fervoroso disso. Que o doutor Hélio, médico, esposa médica, né? Doutor Hélio falava, nós precisamos unificar os prontuários. Então, o doente vai lá no São José, ele acessa o computador, sabe toda a vida dele, que ele fez tratamento no Mário Gatti, em outros locais. Quer dizer, é um único prontuário digital na rede toda. Tem isso? Não existe isso ainda. Já existe, em alguns lugares do Brasil, já existe pela saúde pública. A saúde privada já tem feito, está mais adiantado nisso, porque não depende... Mas na privada ela só tem no hospital dela, né? Ou quando muito, uma rede privada que tem 2 ou 3 hospitais interligados. Mas eles estão acabando com essa coisa da burocracia do papel, né? Para virar um hospital digital, para ter tudo ali digitalizado. Que se você for ver, é a coisa mais lógica mesmo, né? Porque facilita a tua vida, para com essa coisa de papelada, de perder o papel, não chegou o papel, se extraviou, tá tudo ali, né? Sua vida tá ali. Só que isso ainda, para unificar o Brasil inteiro, que assim, o ideal, eu acho que demora a acontecer. Mas já existem, né? Por exemplo, na área de compras de um hospital, já está sendo toda automatizada, para evitar fraudes, evitar excesso de comprar uma coisa e deixar outra que não precisa. Então, isso já acontece na área de compras, acontece na área de medicamentos dentro de hospital. Mas esse prontuário que vai melhorar, porque vamos supor que aconteceu alguma coisa comigo lá em Piracicaba, mas eu sou aqui de Campinas. Você acessa meu prontuário, você vai saber por onde eu passei, o que eu tive, os exames que eu fiz, né? E isso também ajuda, inclusive, a ter esse monte de... Porque às vezes você vai no médico, o médico manda você fazer todos os exames. Daí você saiu daqui, você foi no posto de saúde, pede todos os exames de novo. Daí você não foi no posto de saúde, foi no Mário Gatti, todos os exames. E daí você vive só fazendo exame, e não descobre o que você tem para você tratar.
Além do que fica caro para a saúde pública. Fica caro, porque daí assim, isso também já vai evitar internação desnecessária, que não precisa, né? Gasta menos com um laboratório. Seria ótimo, né? O mundo perfeito. Então, e daí eu estive andando aí, acompanhando uma equipe, que é uma equipe lá da região Nordeste, que eles realizam uma feira, que é uma feira hospitalar, que é a maior feira da região Nordeste, de Norte e Nordeste, que é uma feira do setor hospitalar, setor médico, que vem trabalhando essa coisa da inovação, das novas tecnologias, apresentando isso para os donos de hospitais, para os médicos, clínicas. E daí eu fui acompanhar essa maratona de palestras que eles fizeram, né? Como que você também arquiva isso, né? Digitalmente na nuvem, data center, todas essas novas tecnologias aí que podem ser usadas nos hospitais, pelos administradores e gestores hospitalares e da saúde. Bom, falando em hospitais, né, a gente tem que lembrar que nessa semana que passou tivemos aquele incêndio no Badim, lá no Rio de Janeiro, e eu fico pensando o seguinte, aquele hospital é um hospital muito bom, hospital que atende particulares, atende gente rica, cobra caro, da Rede D'Or. E como faltou, né? Como faltou estrutura para uma hora daquela, de um incêndio. E a gente, por mais que a gente não queira ficar transferindo, mas a gente tem que pensar aqui nos nossos hospitais também. Até porque amostragens que foram feitas mostram que praticamente ninguém está preparado para aquilo, para uma situação como aquela. Eu fico pensando até nos prédios antigos que nós temos aqui em Campinas. E uma vez eu me lembro que o Hospital Coração de Jesus, que está fechado há muito tempo, e a gente perguntei uma vez para um médico, falou, por que vocês não reabrem o Coração de Jesus? Não compensa mais. Não compensa mesmo, gente. Vocês viram quantos tubos, dutos, canos e etc. tem que se passar numa construção para atender às necessidades atuais? Um prédio antigo não resolve mais. Eu fiquei pensando nisso também, Zé. Ontem, na hora que eu vi a matéria, eu fiquei pensando nisso. Falei assim, nossa, porque toda vez que acontece uma tragédia, daí todas as autoridades ficam em cima tentando ver se isso não vai acontecer aqui. Eu fiquei pensando, por exemplo, a Casa de Saúde. Casa de Saúde. Centenária. Beneficência Portuguesa. Até o Irmãos Penteado. Como que vai fazer? Agora o pessoal vai ficar pegando no pé, mas o negócio é muito antigo. Tem que derrubar tudo para fazer um novo. Vocês que já têm assim uma idade um pouco mais avançada, o DNA, data de nascimento avançada. Você se lembra, ia fazer uma visita num dos hospitais, Beneficência, Casa de Saúde, e a pessoa, o doente, precisava de oxigênio. Como é que era? Tinha um tubo do lado da cama, aquele tubão da White Martins, ligado no nariz do doente. Hoje já vem por tubo, embutido, tá? Por isso fica caro no hospital. Mas nada impede do hospital também funcionar a moda antiga. Também todo mundo quer o moderninho, né? Todo mundo quer segurança, Walter Paradela. Todo mundo quer segurança. Bom, mas enfim. Por exemplo, né, uma UTI no quarto andar, gente, é o último que vai se salvar quando acontece uma coisa dessa, né? Porque quando tem um incêndio, a primeira coisa que dizem que você não pode usar, o elevador. Claro. E outra coisa também, agora que estão levantando, pelo menos eu vi agora de manhã, é que a equipe de enfermeiros, atendentes e tal, não estava preparada num treinamento para o caso de incêndio. Sabe esse negócio de brigada de incêndio, que agora é obrigado a ter nos prédios e tal? Eles não estavam preparados. Levou 8 minutos para começar a tirar a gente lá de dentro. Também tem isso, né? Olha, eu vou dizer uma coisa, ninguém está preparado para um incêndio, né? Até você tomar a atitude de se não vai achar que vai acontecer, né? Todas as pessoas de uma UTI, de uma CTI, até você tomar essa decisão não é fácil, não, você precisa estar bem convicto. Bom, mas enfim, né? A gente espera que aqui em Campinas os nossos... Eu gostaria até de fazer algumas perguntas para o pessoal dos hospitais aqui, mas é meio oportunismo.
É só para a gente ter uma ideia. Eu acho que nós não conseguimos preencher com 90% das necessidades, nenhum hospital consegue preencher aqui, a não ser algum novíssimo, que aí não teria por que estar errado ainda, porque não é fácil não. Bom, mas olha, há algum tempo atrás, a Noemi ficou incumbida, mas eu sei que ela não fez, de levantar alguma coisa sobre aquela empresa que cuida do trem-bala. De Virgem, amado mestre, eu fiz parcialmente. Parcialmente. Porque a semana passada, como eu estive fora, eu não tive tempo de cobrar. Mas eu vou cobrar. Mas você tem todas as informações. As informações são aquelas que infelizmente nós já sabíamos, né? Ou seja, essa tal de EPL, Empresa de Planejamento e Logística, que foi constituída ainda no governo Dilma, lá atrás do primeiro governo dela, para cuidar do trem-bala e outras cositas mais, mas basicamente do trem-bala, essa empresa ainda continua funcionando com 140 funcionários. Gente do céu, 140 funcionários para não fazer nada. Para não fazer nada. Está aceitando currículo? E aí eu fico perguntando, por que o Bolsonaro não encerra logo isso aí, meu Deus? Olha, demora essa. Alguém disse que fica mais caro fechar a empresa do que mantê-la. Eu não aceitei isso não. Olha, porque tem que indenizar, tem que não sei o quê. E cada vez está ficando cada vez mais. Vai dando uma bola de neve, né? São 60 milhões de reais por ano. Faz o PDV. De prejuízo. Então, mas os caras trabalham, se não está funcionando, o que eles trabalham? Eles cumprem horário, eles cumprem da casa deles, como que é? Vamos lá, bate um papo, toma um cafezinho. Muda a sede da empresa para Manaus, metade não vai, né? Já dá um jeito, tudo você dá. Exato. Verdade, boa ideia para dela. Manaus, para Palmas, onde é bem quente? Palmas, né? Palmas é quente. Cozinha os biólogos desses caras. 140 pessoas para uma empresa que não tem finalidade nenhuma. Projetar, analisar o projeto do... Ela não ia fazer nada, só ia analisar o projeto do trem-bala de Campinas ao Rio. Não vai fazer, eles estão analisando o que, meu Deus? Faz tanto tempo que já se decidiu que não vai fazer, né, meus amigos? Agora, a Dilma não fechou, o Temer não fechou e o Bolsonaro já há mais de ano também não fechou essa droga. E aí? Nós ficamos pagando? Continuamos pagando. Será que ele até sabe? Às vezes ele nem sabe que tem isso. Manda um e-mail, eu vou mandar um e-mail para ele. Um e-mail, um zap. Bom, eu sei que o prejuízo ano passado foi de 69 Manda um milhões. no Facebook para ele. 69 milhões de prejuízo e este ano com certeza vai ter mais prejuízo ainda, tá? Eu prometo, eu vou mandar um... Bom, enquanto isso, a gente falando de transportes, quero lembrar que daqui a um mês exatamente nós teremos a abertura, no dia 16 de outubro, a abertura das propostas, né, da nova licitação do transporte de Campinas. É coisa milionária, né? Coisa para muitos anos e investimentos altíssimos, é coisa para cachorro grande. Eu só espero que a nossa licitação consiga atrair novos grupos, não que os velhos não façam parte, podem fazer, mas ficar sempre nos mesmos, a gente fica meio cansado e desconfiado. Isso daí não tem muita alternativa, não. A gente fala, novos grupos, vem outra empresa com outro nome, mas por trás são sempre os mesmos. Mas será uma mudança muito grande no transporte de Campinas. E olha que, Walter, tudo que tem de ruim no transporte coletivo de Campinas, a gente fala, não, mas essa licitação é antiga, porque isso, ela está suspensa, vai vir uma nova, a gente joga tudo na nova. Tudo na nova. Então é a oportunidade agora. Agora é a oportunidade. Agora, precisa saber uma coisa, se quem bolou a licitação na prefeitura, porque aqui em Campinas é de uma incompetência brutal. Toda vez tem licitação, mas para qualquer coisa, quem perde recorre à justiça e derruba tudo. É uma eternidade, né? É interminável qualquer coisa aqui. Estou falando a data de 16 de outubro, mas vai saber quantos recursos teremos dos perdedores. Diz que o Ministério Público vai acompanhar de perto, né? Essa é uma parte boa. Parte boa porque pode encurtar caminho. É uma parte boa de algo ruim.
Ou seja, quatro promotores públicos foram convidados e estarão acompanhando essa licitação. Isso evita que se cometa já logo no início, né, irregularidades, ilegalidades, que depois demoram algum tempo, tudo é cancelado. Então, 4 promotores públicos estarão acompanhando. Então, o que é ruim nisso? É ruim, Walter, porque a gente começa a ver, já há muito tempo a gente está vendo, a judicialização de qualquer coisa aqui. E falando nisso, estou me lembrando do Dória. O Dória recentemente acabou suspendendo aí uma cartilha, porque falava em gênero, né, sexo, aquela coisa toda. E aí uma juíza mandou devolver as cartilhas. Aí o Dória disse o seguinte: mas isso não deveria ser uma ação de justiça, do judiciário, deveria ser uma ação educacional. Tudo vai parar na mão. Essa judicialização está demais, né? Tudo vai parar na mão da justiça. O judiciário virou protagonista de tudo, pela ausência até do executivo e do legislativo. Não faz, não legisla, deixa que eu faço. Então vai lá o juiz, quer numa penada só, vide Gilmar Mendes, né? Pinta e borda. Então, se você vê, já pensando nisso, é que a Prefeitura de Campinas coloca pede, né, e terá 4 promotores de trânsito, não deve entender nada, absolutamente nada, de transporte, mas deve entender de maracutaias que os outros fazem para acompanhar esse processo. Ou seja, quem realmente manda, eu me lembro aqui que tudo que se fazia aqui em Campinas, o pessoal ia pedir autorização para o Cobuni, o promotor, todo mundo, prefeito, vai fazer qualquer coisa, vou falar com o promotor público. Virou ele sendo o segundo prefeito de Campinas. Ou o primeiro, né? Ou o primeiro. Então, infelizmente, é necessário tudo isso porque os nossos poderes se colocaram nessa situação de incompetência e também de duvidosa honestidade para fazer as coisas. Está sendo monitorado por alguém que eles julgam capazes de corrigir qualquer defeito, que é o Ministério Público, que é a Justiça. Bom, você agora há pouco aí citou o Dória. Então nós estamos sem o Dória, que é o governador, foi para o Japão. Nós estamos sem o vice, que foi para Singapura. Então o governador de plantão é o Cauê Martins de Americana. Macris, que é de Americana. E ele começa na segunda-feira dando expediente aonde? Em Americana. Em Americana. A capital do estado americano. Então ele assina convênio de manhã em Americana, à tarde acho que em Nova Odessa, amanhã Santa Bárbara, tá? Então ele fica essa semana. Bom, para nós aqui é uma honra estarmos na região que o governador vai despachar. Ele queria passar aqui em Campinas. Aliás, o Dória não veio ainda em Campinas, hein, Jonas? Que coisa, hein? Pois é, fazer o quê, né? Olha, o Cauê Macris, a Dona também conhece, do tempo que ele não era ainda deputado. Ele era um jovenzinho que acompanhava o pai. Acompanhava o pai. Quantas vezes a gente veio entrevistar o pai, estava aquele jovem cheio de espinhas, hein? Cheio de espinhas, acompanhando, ele se transformou num político, gente. Num político, onde o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, já reeleito. E lidar com aqueles tubarões ali, você precisa ser no mínimo peixe para poder nadar com eles ali. Daí ele fica interino, né, como governador, toma o gosto no próximo campanha. Ou já está fazendo também esse trabalho para o prefeito, né? Quem sabe? De repente, quem sabe, não é bom. Ano que vem, né? Agora, porque sai um pouco desse eixo, dessa coisa de sempre os mesmos. Porque a Assembleia não faz absolutamente nada. Se fechar não faz diferença, né? Nada. O que faz o deputado estadual? Me diz. Às vezes eles reclamavam que não tinha notícia. Vocês não vão falar nada da Assembleia. Vamos falar o quê? Não tem notícia nenhuma, pô. As coisas mais importantes, se acontecerem lá, foram mandadas pelo Executivo, que é para eles aprovarem, porque tem a base já pronta e volta para o governador assinar. O que eles fazem lá? Carimbo e volta para o governador. Bom,
Eu queria levantar uma coisa, Zé, não sei, isso aí você já fechou, né? Sim. Provocadora Noêmia, que Lá vem. ela é defensora daquela turma que é contra o mundo do Bolsonaro. Walter Paradela. Noêmia, você viu o que pode acontecer? Quem comprou essa corzinha o aqui? vermelhinho. E olha o meu microfone, a marca. Então, quem que é Do Zé Verde melancia? porque é palmeirense. Olha que bom, palmeirense, eu sou palmeirense, tá certo. Seguinte, essa semana, o que está deixando muito jornalista de economia pulando nas tamancas é que o Copom deve se reunir para, historicamente, baixar a taxa de juros, a taxa Selic, que está hoje em 6% ao ano, para 5,5%. Nós devemos ter essa semana 5,5% na taxa de juros. Baixou 0,5%. Baixar 0,5%, porque a inflação está baixa, não há necessidade de se cobrar tanto juro. É bom que também, por outro lado, o senhor Paulo Guedes e companhia bela dê um arroxo, um aperto nos bancos, né? Porque baixa a taxa, mas para o consumidor, para quem usa o banco, continua a 300 e tantos % ao ano, né? Gente, vocês falaram do Paulo Guedes, daí eu lembrei do episódio que aconteceu a semana passada, da CPMF, que o ministro não pôde ir, foi um suplente dele, e o menino foi lá e entregou o jogo tudo de bandeja e jogou água no negócio do Paulo Guedes. O Marco Sintra, né? Marco Sintra, bom, é um velho defensor do imposto único, mas ele, como não dava para passar o imposto único dele, ele criou com outro nome, imposto, não sei o que, mas era CPMF com 0,4. Aí o presidente, já no hospital, já tomando o soro lá, falou assim, eu não falei em campanha que não ia ter CPMF? Tire esse homem de lá. Tá certo. Então, Walter... Porque assim, já desmoraliza. Tipo assim, nem fechei meu olho e vocês já estão dividindo os boi. Agora, muita gente criticou o Bolsonaro porque ele interferiu no Ministério da Fazenda. Tá certo, quem manda? Agora, quem foi eleito com promessas? Então, veja só. Eu não consigo acreditar que o Bolsonaro não sabia de nada, que aí eu tenho que ter comparado com o Lula. Não sabia de nada sobre esse assunto de CPMF. Não tem cabimento. Porque o Bolsonaro escolheu os seus auxiliares, ministros, e esses escolheram os seus auxiliares por critérios técnicos. Então, o Marco Sintra, aquele senhor, foi escolhido pelo Paulo Guedes, etc., né, porque é de confiança dele, e vai chegando até o Bolsonaro. Olha, esses caras trabalham em conjunto. Aí vem, de repente, a salvação fiscal do Brasil, chama-se CPMF. O cidadão vai lá, o Paulo Sintra, o Marco Sintra defendia, mas a Dama está falando de um jovenzinho que foi no lugar ali, um outro jovenzinho. Simplesmente aquele cara não tirou da cabeça dele tudo aquilo. Ele só explicitou aquilo que já se conversava assiduamente. Já estava certo de que ia acontecer, né? O que acontece é que desceram o cacete nessa proposta, a Câmara dos Deputados e os senadores foram no status a falar, detonaram a sugestão, o povo ficou contra, aí veio o Bolsonaro como quem diz, olha, eu não estou sabendo de nada, está demitido. Agora, você acredita que ele não sabia de nada? Há quem diga que isso é o bode. Sabe aquela história? Sei. O cara trouxe um bode para dentro de casa, né, e pôs na sala, aí o bode fedia, o bode derrubava as coisas, então para resolver o problema, daí tem aquela, tira o bode. Põe a cabrita na sala. Alguém está dizendo que essa história da CPMF é o bode do Paulo Guedes. Mas esse bode matou o Marco Sintra. Por quê? Deu um coice no Marco Sintra. Mexeram tanto na proposta da reforma da Previdência, ligaram a bomba,
Você vê que estamos sem moral aqui, né? 8h56, na hora da sem moral. Pode avisar à vontade. Tá bom. Aí disseram o seguinte, eles mexeram tanto na proposta da Previdência, que era de 1 trilhão em 10 anos, caiu para 980, caiu, hoje parece que já está em 850, de tanto que eles vão tirando. Então, os caras falam assim, vamos botar CPMF, que seria para voltar a quase 1 trilhão, 980 milhões e tal, bilhões. Aí os caras, como CPMF? Aí o governo, bom, então vocês têm que voltar com isso, voltar com aquilo. E agora o Senado quer voltar. Olha só, o Senado quer voltar algumas coisas que a Câmara tirou. Mas se o Senado fizer isso, tem que voltar tudo para a Câmara analisar de novo. Então o que eles bolaram? Uma PEC que vai incluir municípios e estados na Previdência, e todos os pendurucários que eles vão tentar voltar, vai nessa PEC, é a PEC... Uma PEC paralela. Então, mas agora já tem a PEC paralela plano B. Meu Deus do céu. E por conta da CPMF. Então a CPMF foi o bode, criou tanta confusão, falou, bom, então vamos fazer o seguinte, gente, pega isso, volta lá e não precisa da CPMF. Olha, gente, o país não suporta mais impostos, tá? O país não suporta mais impostos. Eu confesso o meu aborrecimento com algumas coisas com relação a a administração. Primeiro, já fico decepcionado ao saber que no final do mês de agosto o nosso orçamento já não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro para isso, para aquilo, para outro. Poxa, mas que falta de previsibilidade. Será que em janeiro já não se sabia disso? Tá certo, ó, quem fez esse orçamento foi o Temer. Tá bom, mas quem assumiu aí, no caso do governo Bolsonaro, tem que trabalhar para alguma coisa. Ah, mas já tinha aquele governo de transição, né, que vão preparando. O que nós fizemos para esticar isso aí? Tá super desagradável a gente ver faculdades, universidades, alunos sem bolsas, falta dinheiro para isso, falta dinheiro para aquilo. Isso aí é uma coisa ridícula. Mas em compensação que tinha gente mamando nas tetas do governo, cada hora que põe a mão aparece um... Tá cheio de gente mamando. Não sei o quê. A gente esperava só que os mamadores, né, fossem desligados e o dinheiro desse um pouquinho mais. Agora o governo ficaria empenhado, né, em aumentar o rombo, e para ter essa autorização fica fazendo concessões aos deputados. E falando em concessões, eu quero falar também aqui dessa verba partidária, né? Verba eleitoral. Falar em rombo e coisas do tipo, lembrando daquela empresa que tem 140 funcionários, como é que chama? EPL. Diz que eu estava vendo ontem, aquele ICMBio no Rio, tem 140 veículos num galpão, parados, só que tem custo de combustível. Acho que eles ligam para manter o motor funcionando. Fica dando volta dentro do galpão. Não, ligava para manter o óleo acumulando. E como é que pode? 140 veículos parados, inclusive o que eu vi tem foto, todo veículo cheio de poeira, mato nascendo no meio do... E diz que esses veículos têm consumo. Poxa vida. Isso é uma bagunça, né? Por isso que o dinheiro não dá para nada. Não pode dar mesmo, né? Ontem também eu fiquei abismado com a Assembleia Legislativa de Roraima. Vocês viram aquele pobre Estado brasileiro em situação de penúria, um dos mais pobres do Brasil, né? A Assembleia Legislativa tem um presidente que já foi preso, mas não se continuava preso, trabalhando entre aspas. Mas a Assembleia tem 17 deputados, a população é pequena, deve ter ali, parece que 70 funcionários e 2.400 comissionados. Vixe! Gente,
2.400 comissionados da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, aquele povo não desconfia de nada. Agora está lá o Tribunal de Contas falando, mas agora... Tem gente que reclama dos comissionados de Campinas, né? Gente, mas que ele gosta, isso é uma pouca vergonha, mas não precisa... 2.400 para quantos? 17? 17 funcionários, deputados. Mamma mia. Como é que pode essa Assembleia Legislativa? Pô, que Brasil é esse? E aí, enfim, a gente começa a ver o tamanho do problema que nós temos que resolver nesse país, que os governantes têm, e parece que não vai dar conta, Noemi, porque é muita coisa, todo lado que você mexe, até desanima, né? É do atacado ao varejo que tem problema. E aí, pegamos um presidente que é o Bolsonaro, né, que tem lá suas fragilidades, mas que tem esse bom propósito de tentar fazer alguma coisa. Só que o combate a ele, e ele permite que aconteça isso porque dá motivos, é tão grande que eu não sei se ele tem capacidade para resolver esse problema. Essa semana passada, Ciro Gomes esteve aqui em Campinas, né? Esteve aqui em Campinas. Uma das coisas que ele falou é algo que a gente já temia, que o Bolsonaro poderá, ao longo do seu mandato, ser interditado, entre aspas, e nós temos aqui um parlamentarismo branco. Ou seja, o parlamento vai mandar porque o Bolsonaro seria interditado em razão da baixa popularidade. Veja bem. Ele não tem baixa popularidade. Está com 20%, 28%, é ridículo. Mas quem falou? Ciro Gomes. Ciro Gomes. Mas o que eu acho, Walter, a pessoa quando chega a ter, depois de 6, 7 meses de um governo eleito pela maioria do povo, falar um negócio desse e ter ainda respaldo de quem publica, de quem está ouvindo, é porque a coisa não anda bem. Eu acho que nós temos que acertar o passo, o Bolsonaro tem que acertar o passo desse governo para que a gente possa ter governo, para que a gente possa acreditar que todas essas mazelas que a gente vem falando aqui possam ser resolvidas, para que o exemplo vindo de cima seja sentido lá embaixo, porque do jeito que está, acho que essas canalhas continuam fazendo tudo do jeito que queriam o tempo todo. Meia hora de programa, não temos carnê social? Temos aqui, podemos falar? Vamos lá, o pessoal que quiser participar, opinar sobre esse Vamos aí, ó. aqui. Começando, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Bolsonaro 2022, o Edu Casotti, ele mandou aqui um link do antagonista dizendo que estatal do trem-bala não vai acabar. Então. A Maria Almeida, bom dia, fizeram falta semana passada. Quanto ao primeiro assunto de pauta, que será que todos os hospitais de Campinas têm alvará dos bombeiros e brigadas específicas de socorro? Sempre que vou num, faço a mim mesma essa pergunta. E não é questão de construção velha ou nova, é uma questão de sempre refazer a fiação elétrica em função das inovações do atendimento médico. Beijão para vocês e ótima semana. Aproveitando, eu li uma publicação da Maria Almeida e eu não sabia. Lamentavelmente a gente registra, né, que nesse final de semana morreu o Roberto Leal. E eu não sabia, eu fiquei sabendo por uma publicação dela que ele morou um tempo aqui em Joaquim Egídio, numa chácara aqui. Ele viveu aqui durante um tempo e daí a ligação dele com Joaquim Egídio, Souzas e Campinas. Obrigado, Maria. Eu me lembro até que recentemente, acho que uns 2 meses, é que a Maria ela é da comunidade portuguesa, né? Eu me lembro que não tem muito tempo, o Roberto Leal fez um show na Casa de Portugal. Isso. Ele tinha muita relação com a Casa de Portugal. É amigo de todos os portugueses ali, do Zé do City Bar, né, que é o presidente da Casa de Portugal. Que está em Portugal agora. Está em Portugal? Tá. Não, faz tempo que ele está lá em Portugal, né? Quando vai... Bom, Quando vai para ficar, tem mais Tem mais aqui, ó. gente. Tem bastante gente, ó. Silvio César Talarico, bom dia. Paulo Eduardo Purificação, bom dia. Zé Arnaldo, Marcelo Leão, bom dia. O som está baixo, mas a gente fez um teste aqui. E aí alguém fica no som baixo. O som é igual para todo mundo, não tem alto nem baixo. Bom, o Digão Celinda, bom dia. O Paulo Eduardo Purificação fala para dela. Bom dia, caros, o de Jair Wagner. Bom dia, caros Zé, Walter e Noêmia. Eu não poderia me furtar a oportunidade de ter a companhia de vocês, indispensáveis.
O Alberto César entrou e acenou pra gente, o Pedro Politano, o Alberto César, abraços aos 3. Daí tem aqui a participação da Paola Croters, Lorival Bosso, Marcelo Leão, José Eduardo Barros, Kátia Saqueto. Marcelo Leão, privatiza a Lespe, para que serve? Alice Vidal da Silva, Pedro Politano, Marcelo, Flávio Bolsonaro está boicotando a CPI da Lava Toga e os bolsominions ainda não entenderão o que acham disso. Alice Vidal, bom dia, trio maravilhoso. Elton Pimenta entrou, João Cunha, Edmilson Siqueira, bom dia para vocês. Maria Guilherme Evangelista, João Cunha, bom dia, guerreiros, que Deus os abençoe. O LJ Nunes, Leandro Rinaldi, Norma Suelinha, Fábio Magnoni, Clóvis Ribeiro, Nato Renato de Azevedo, Ronaldo Chionha, Marcos Carvalho, Paola Croters. O Zé Arnaldo está muito desanimado hoje. Você está desanimado? Oh, não estou não. Eu ando assim com uma gripe meio eterna, né? Não sei se vocês perceberam que minha voz está sempre, não sei. Essa gripe eu trouxe lá de Poços de Caldas e até hoje ela está aqui ainda, sabe? Já tem uns 3 meses. Mas, Zé Arnaldo, meu ídolo há 40 anos. Joaquim Ribeiro, Márcio Lobo, Paola Crocker de novo. Gostaria de saber em quem vocês votaram para presidente. O paradela foi de Haddad, com certeza. Muito! Quem é a cara dele, né, Paola amiga, hein? Carlos Sebastião, Clóvis Toninho Filho, José Arnaldo Assis, Gilmar Queiroz, a Paola de novo. Roberto Leal morreu de desgosto no time dele. Portuguesa, né? Zé, fica animado, Palmeiras ganhou, o Clóvis falando para você. Juliano Biondi, Daniel Pedroso, André Grangeiro, Matheus Salgueiro, as participações por hora aqui. Nossa, obrigado, gente. Obrigado. Tá cheio, velho. Muito obrigado, gente. Eu ia falar um negócio aqui, mas nem vou falar. Deixa aí a nossa participação nesse humilde programinha de Facebook, de YouTube. Não, o que é isso? É um programão, gente. Olha, tem uma coisa que aborrece, e eu toco em fundo partidário e fundo eleitoral, sabe? Eu me lembro que quando não tínhamos isso, eu ficava revoltado quando vinha algum político falando, não, porque o financiamento de campanha tem que ser público. O povo, mas o senhor quer? Ele fala, mas o senhor quer que o povo pague para você ser candidato? É isso que o senhor quer? É isso, porque nós vamos acabar com essa história de pegar dinheiro de empresário, disso aqui, e aí seremos independentes e o país será maravilhoso. Até que conseguiram. Para o ano que vem, que teremos eleição, já está no orçamento a quantia de 2,5 bilhões, mas eles querem mais. Podem aprovar até 3,7 bilhões de reais. E aí eu fico considerando o seguinte: primeiro, mudou alguma coisa nos políticos depois que nós passamos a pagar para eles se candidatarem? Não. Vocês perceberam alguma mudança? Nada. Alguma melhora? O interesse que eles continuam defendendo não é o mesmo aquele interesse de núcleozinhos. Cada um defende o seu territóriozinho, seus interesses pessoais e grupelhos, ficou do mesmo tamanho. Outra coisa, proliferação de partidos, porque o fundo partidário é tão grande que cada vez que é do partido vai aumentando esse fundo, todo mundo quer. Por isso que temos 30 e tantos partidos. 30 e tantos partidos. Porque é uma boa, mano. É como abrir um armazém. Você abre um armazém. Hoje nem tem armazém mais, né? Você tem que abrir, você tem que ir lá de manhã, levantar a porta, contratar a Mariazinha, o Joãozinho para pegar as coisas, para atender o cliente. Esse negócio de partido político não precisa nada disso. E além do dinheiro, agora, esses dias atrás, eles estavam discutindo a utilização do dinheiro. Eles querem também que o dinheiro possa ser utilizado para compra de imóveis. Eu entendo. A sede do partido precisa ter um imóvel, tá bom? Tá. E daí? O que mais? Pagamento de advogados que venham trabalhar para os políticos. Porque os políticos fazem besteira, precisam se defender na justiça
E eles querem que a gente pague o advogado deles. Exatamente. Para defender da besteira que eles... Mas você já pensou quanta maracutaia vai ter? Nossa. Olha, me perdoem os advogados, não os advogados, mas alguns escritórios. Esse dinheiro de político é lavado muito nos escritórios de advocacia. Muito, muito, muito. Aliás, tem alguns advogados famosos aí que andaram tendo problemas, hein? Porque o cara chega lá e fala, o negócio, eu peço um parecer, o senhor faz um parecer para mim, quanto é? 200 mil, tá legal. Faz um parecer, 2 lavras, assina. Paga lá 200 mil, 500 mil, 300 volta para o meu bolso. É uma lavagem só de dinheiro. Agora eles querem que esse dinheiro do fundo partidário também seja para pagar advogado. Mas ele dá nota, isso não interessa. Não é, né? Desvia, né? Você não dá nota, ele paga o imposto da nota e lava um monte de dinheiro. Sim, mas não está fazendo mais nada que obrigação da nota. Então, tá aí você fala, não, está tudo declarado, olha aqui a nota. Lava-se dinheiro. Então, é uma pouca vergonha. Perderam o medo, sim, da população brasileira. Walter e Noêmia, perderam. Houve um momento em que todo mundo queria ficar ligado ao Bolsonaro, porque ele era o sinal de eleição, de moralidade, o povo junto. Hoje já não. Hoje eu vejo o Dória que já se distanciou. Perderam vergonha na cara. Estou vendo que até o governador do Rio, que se elegeu nas custas do Bolsonaro, já se distanciou. Políticos, deputados, etc., já se distanciaram. O de Minas, que veio com uma imagem nova, do novo, já está fazendo. Outro dia deu uma medalha para ele mesmo, uma medalha que ele ia cancelar. Caramba, então é uma situação muito complicada, muito complicada. E agora temos essa barbaridade, o povo só fica olhando, né? 3 bilhões para partidos políticos. Tem um que é o do partido e outro é eleitoral. O outro é da eleição. Não se confunde, não se junta, porque por partido é por partido, para eleição é para eleição. E ainda dizem que com esse dinheiro a justiça eleitoral não está bonita assim, viu? Ela está se arrumando. Estou olhando aqui no espelho. Você vê como é? Nós também, né? O que o Nordeste faz, hein? Vamos lá. Bom, enfim, não podemos garantir as eleições com esses bilhões aí. Não podemos. É um negócio lamentável, viu? Lamentável. Eu esperava muito mais austeridade. Walter, agora, eu queria saber uma coisa. Eu faço a pergunta aqui no ar para vocês. E os nossos deputados representantes daqui de Campinas, da região? Qual o posicionamento que eles têm? Você quer ir na frente da Câmara ou atrás da Câmara? Na frente da Câmara até falo para vocês. Na frente da Câmara é isso que eu estou falando. Sou contra isso, sou aquilo, e por trás das câmeras. Eu volto lá também, dinheirinho para mim, para o meu partido, dinheirinho para a minha campanha, e estamos conversados. A Paola Croters pergunta aqui: o que levou o Jonas Donizete a deixar de ser deputado federal e virar prefeito de Campinas? O que será? Eu acho que, assim, a pessoa, o político, ele também é como se fosse um cara que entra na iniciativa privada, né? Ele tem ambições, né? Você entra e quer chegar a algum lugar, e para você chegar a algum lugar você tem que passar por etapas, né? Dificilmente o cara vai querer chegar e parar em ser deputado federal. Olha, porque o Jonas declarou publicamente que era um sonho dele, né? Era um sonho dele ser prefeito. É você ser um dos 500 deputados federais aí em Brasília e ser prefeito de uma cidade de 1.200.000 pessoas como Campinas, há uma diferença brutal. Tanto é que ele foi, inclusive, escolhido para a frente municipalista, né? O presidente da frente. E ele manifestou o desejo de trabalhar pela cidade que acolheu. Muito bem. Então trabalhe. Falar em trabalho. Fique à vontade. Fique à vontade, né? Faça hora extra se possível. Olha, um dos trabalhos mais ingratos que eu acho que se o Jonas conseguir fazer não é nem asfaltar a rua, nem arrumar buraco, não é nada. É resolver o problema do Camprev. O Camprev, que é o sistema de aposentadoria dos funcionários públicos,
O funcionário público também não tem culpa, ele contribuiu, ele pagou e ele tem que desfrutar. Só que o Camprev não é autossuficiente. Todo ano o município tem que colocar uma fortuna de dinheiro lá dentro para poder pagar aquelas aposentadorias. Eles têm dois Camprev, né? Dois caixas, né? Um é superavitário em termos, né? Porque já veio, e o outro que tem, que é esse. O superavitário deve ser alguma coisa nova, o antigo é que é o problema. É o antigo que é o problema. Eu sei que neste ano de 2019, o município terá que aportar no Camprev 600 milhões de reais. 600 milhões de reais, que é o rombo entre aquele que o Camprev arrecada e aquele que ele tem que pagar de aposentadoria. 600 milhões de reais. É por isso que os prefeitos, todos, inclusive o Jonas, estão de terço na mão, rezando todo dia, de joelhos, fazendo novena, promessa, para que os municípios e estados entrem na reforma da Previdência. Toma que o filho é teu. Pois é, não se consegue fazer sozinho cada município, não se consegue fazer sozinho cada estado, porque tem medo do eleitor, né? Então eles querem que lá em Brasília, lá longe, eles façam essa reforma. Porque para o ano que vem, estima-se que o Camprev vai ter que receber do município coisa em torno de R$1 bilhão só para pagar as aposentadorias. Fica demais, né? Pesado. Como é que o município consegue fazer isso? Vai sobrar dinheiro para quê? Não sobra, não tem como. Não tem solução. Então, se ele conseguir, não é ele, né? Ele está tentando lá, junto com outros, resolver esse problema do Camprev, vai se dar um ganho futuro para o município, em termos de investimento, muito grande. Agora eu só fico imaginando, Zé, se aprova a reforma da Previdência com municípios e estados, como é que vai ser a transição? Vamos imaginar só o nosso aqui, do Camprev para a Previdência geral, né, que vai ter, sei lá, não sei como vai chamar, a Previdência do Brasil, a geral. Como é que será essa transição? Não sei. Por isso, vai ser ranger de dentes. Por isso que vai ter que discutir lá em Brasília. Vai ter que se discutir lá. E também não é do dia para a noite que vai se resolver isso, né? Sai de um rombo de R$1 bi por ano para zero, para superávit. Não é assim, mas pelo menos você vai diminuindo ao invés de ir aumentando. Você tem que parar essa situação. Você está entendendo? Os municípios mais antigos estão todos quebrados e um dos motivos é isso aí. E outra coisa, o Zezinho que trabalha numa empresa, recolhe todo mês os 8%, tá lá, tem uma previdênciazinha tal. Aí o filho entra, faz um concurso, ou então ele pegou foi apaniguado de alguém no passado, tá lá com uma aposentadoria 3, 4, 5 vezes maior que a do paizinho lá. Aí é o município que tem que pagar, é o povo da cidade que tem que pagar. O quê? Os funcionários públicos, que eles também não têm culpa. A legislação é essa. Só que a legislação é curioso, a proximidade entre o funcionário público e quem faz a legislação é um negócio muito sério, viu? Eles pressionam diretamente, convivem diretamente, está toda hora ali, eles têm muita força nesse sentido. Então, aprova-se cada barbaridade e depois a sociedade tem que ficar arcando com isso. Enquanto vai passando despercebido, tudo vai tocando, agora chegou num ponto que não dá mais. Agora o próprio executivo sente que ou ele toma uma providência ou todo mundo vai ficar sendo taxado de mau governador, mau prefeito, mesmo que queira ser bom. Mesmo que queira. Não estou dizendo que alguém está sendo bom, não. Porque não tem dinheiro. Zé, e gozado que nisso tudo sobra para quem? De um lado, o funcionário público, que quer, que faz a pressão e tal. Do outro, o prefeito que tem o caixa. E no meio dessa gente aí, tem o legislativo, os vereadores, que ficam de braços cruzados só vendo o circo pegar fogo. E eles que aprovam essas coisas. Olha, vereador como deputado é uma folga danada. Por quê? A Câmara aprendiz, né? A
Câmara dos Vereadores, por exemplo, ela recebe um percentual todo mês, faça chuva ou faça sol. Ela não tem nenhuma preocupação. É um percentual da arrecadação, do ODS, né? São 12 parcelas, em torno de mínimo 3% do orçamento. E se não der, o prefeito pode perder o cargo. Se não der, o prefeito, além de tudo, tem uma situação. Você sabe que impeachment é algo político. Prefeito que se inviabiliza integralmente com Câmara de Vereadores, ele corre o risco de ser impeachado. Corre. Porque quantas vezes você já ouviu falar, eu já ouvi milhares de vezes, você entende? Aqui é o seguinte, aqui não é questão de judiciário, aqui o julgamento é político. É político. Os vereadores podem muito bem caçarem um prefeito. Olha, improbidade administrativa, pisou na bola, pedalou, fez isso, fez aquilo, está caçado. Então, se ele não mandar o dinheiro, já é motivo para se submeter a uma cassação. Sim. O senhor não está cumprindo a legislação. Dá o nosso aí. Então, ninguém se preocupa, não, vou economizar, porque isso, porque aquilo, nada. E aí, depois, no final do ano, o Legislativo, o presidente da Câmara, né? Olha, nós fizemos tanta economia que sobrou aqui uma merrequinha, estamos devolvendo, faz até coletiva, um auê, estamos devolvendo aos cofres da prefeitura tudo aquilo que sobrou. Sobrou nada. Bondade, né? Bom, mas fazer sobrar também não é nada difícil, Nada porque difícil. vou te contar, o dinheiro é muito grande. Gente, vou registrar mais um pessoal aqui, o Alexandre de Mello, Davi Vicente, João Paulo, Ana Silvia Coraza. Lembra da Ana Silvia Coraza? Sim, Ana Silvia Coraza. Nelson Negri, Edson Fávero, Maria Isanete Monteiro, daí a Paola de novo perguntando para vocês. Reinaldo, você vai participar da recepção do Renato Cajá? Não vou participar, nem teria porquê, mas seja bem-vindo. Ele não foi convidado, né, para dela, ele vai ser a fada má. E nem que fosse. Você que está mais direto no esporte, quantas vezes já foi envolvido? Renato Cajá, já até aconteceu. 5 vezes. 5 vezes. É quíntuplo. A Paola Crotra, mas o Jonas, após prefeito, não ganha nem de síndico mais. Para mim, ele tem interesses. O Angelito, bom, você vai comentar sobre isso? Não, essa é a opinião geral, viu? Eu não estou dizendo que é a opinião, quem que falou essa opinião? Paula. Paula, a opinião geral é essa, que o Jonas fez uma má administração. Eu acredito que nesse último ano, o Jonas vai melhorar a sua imagem. Não sei se o suficiente para tirar isso da cabeça de muita gente. Com o BRT. O BRT está contratando mais de 1.000 médicos e enfermeiros aí para dar um gás aí na saúde, então deve melhorar a saúde, uma série de coisas, vai melhorar a imagem dele. Não sei se o suficiente para esquecer para esquecer uma administração inteira. Tem uma ponte estaiadinha lá, uma ponte estralada. Meu Deus do céu. Toda a cidade agora tem ponte estragada. Está na moda. Está na moda. São José dos Campos está fazendo um rolo. Hortolândia tem ponte estragada. Tudo lugar tem. Também tem, pela moda. O Angelito, bom dia a todos, abraço para vocês. Tarcísio Campreger, Luiz Emir Gomes Maciel, Davilson, Roberto Ferreira, bom dia, ótimo vídeo, bom mesmo, abraço a todos vocês. Obrigado. Angelito, na minha opinião, seja Campinas ou outra cidade, a saída para manter uma cidade será as PPPs. Creio que assim sobrará dinheiro para outras demandas como saúde, educação e segurança. Daí ele continua, PPPs em áreas de lazer, onde essas demandas são muito grandes. Eu tenho minhas dúvidas desse negócio da PPP, viu? Depende do outro lado, né? A prefeitura, o prefeito, o Estado podem querer, mas se não tiver um particular que queira participar da PPP... E outra coisa, a iniciativa particular vai só entrar se tiver um lucro, um retorno suficiente. Sabe tudo que quando tem governo no meio, a
coisa não funciona. Olha, a Câmara de Campinas acabou aprovando um projeto também, eu acho que é que eles aprovam só para jogar para a plateia, que é a história do estacionamento gratuito em shopping. Desde que você gaste no mínimo 10 vezes o valor do estacionamento, que no caso está 10 ou 12 reais, né? Acho que é 11. Você tem que gastar no mínimo 110 e aí você não pagaria. Isso é inconstitucional. Toda vez que surge, tem que surgir essa conversa aí, o Paradela. É que tá faltando assunto, né? Mas eles estão sem ter o que fazer. Dá um tanque de roupa pra... dá um tanque de roupa para... Os caras pegam bola lá, gente, vamos liberar de estacionamento, jogando para a plateia. Vocês são falsos. Ponto. Falsos. Hipócritas. mais um pouco, mais firmeza. Falso um pouquinho. Não, eu ia falar um palavrão, mas não Não fala. Seus putos. E aliás, eu vi um negócio seguinte, até achei interessante, né? Uma coisa não exclui a outra, mas enquanto a Câmara Municipal insiste nessa inconstitucionalidade de interferir... Lamentavelmente você levantou isso aí, mas nós temos que dar um nome, sabe? Quem foi o autor da façanha? Da inutilidade. Teve um monte de voto, né, Walter? Deve ter mais Então, mas de assim, 20 sabe votos. de uma coisa? Eu acho que isso já foi discutido, já foi visto que não dá certo, que é inconstitucional em outros governos. Por quê? Porque o que acontece? Daí os caras vêm aqui, são eleitos, novos mandatos, porque tem bastante, renovou bastante, né? Tem um monte de gente nova. Mas esse monte de gente nova não tem nem ele, nem a equipe a mínima decência de saber se isso já foi, ou então ficar buscando lá as coisas que já aconteceram, que deram errado, vamos implementar de novo. E o pior é que eu vi que tem um vereador em Valinhos, Campinas aprovou, vamos fazer aqui também. Não, gente, marca furada. Por que é inconstitucional? Você não pode legislar dentro da casa dos outros, vai. Exato. O shopping é uma área particular. Não tem sentido. Ele pode, de um dia para o outro, não cobrar nada, pode fazer que traga um saquinho de sal para dar para uma entidade, pode. Ele pode fazer o que quiser. É dele. E aí fica o vereador impondo isso, ele vai dizer o quê? Você viu lá que falou, negócio de pintura de prédio, também teve isso. São inúteis. Inúteis. Nós somos inúteis. Eu queria trazer um assunto que a gente já falta 2 minutos para encerrar, mas aqui, Paula fala de novo. Será que é possível fazer metrô em Campinas? O Kit Walker. Bom dia, equipe, bom trabalho, Chico Trem. Abraço de Jaguariúna na equipe. Daí ela continua, a Crotter, a completar o raciocínio dela. Em Santiago do Chile estão abandonados os ônibus devido à eficiência do metrô. Nem os moradores fazem uso de carro, que tem baixo imposto de compra para fazer uso do metrô. Campinas, daí o Chico Trem, Campinas trocar ônibus, que são problemas por mais ônibus. É o BRT, né? Daí, gente, sabe o que eu queria também falar sobre o nosso futuro embaixador do Jair Bolsonaro? Porque vocês acham que ele não vai ser? Eu acho que vai ser. Vai ser. Eu acho que vai. Só lembrando aí que essa semana é uma coisa que vai estar na pauta. Eu pergunto, precisava o nosso presidente se expor dessa maneira para indicar o filho embaixador nos Estados Unidos? Precisava. Essas vaciladas que eu não consigo perdoar, viu, Paradela, no presidente Bolsonaro. Pelo amor de Deus, dá um tempo. Né? Quer dizer, não vai dar tempo nenhum, mas já. Que é isso? Só lembrando aí, a nossa ouvinte falou do metrô. O metrô aqui não dá. Já não deu. Olha só pelo não preço. Deu o VLT, que era um pré-metrô. Não viu no Rio de Janeiro que vão paralisar a obra do metrô? Agora, vão aterrar. Gente, não vai mais aterrar? Agora, os ônibus que vêm aí, esses do BRT, são diferentes. Eles têm por isso, essas obras, eles têm um curso, não tem cruzamento, são ônibus grandes que levam grandes quantidades. E uma coisa importante, pelo menos nisso, eu acho que está certo. Se vai vingar, aí já é uma outra coisa.
a área central de Campinas só teria ônibus, ou só terá, pelo menos está no projeto, ônibus elétricos para não poluir. Isso aí já está na nova licitação. Mas que eu falamos lá atrás, de começo do... Se vai vingar ou não, aí já... Não, vai vingar até porque também tem essa empresa chinesa que produz ônibus elétricos aqui que também precisa ser prestigiada, né? Também precisa ser prestigiada vendendo seus ônibus elétricos. Aqui na região, essa... Byte, aqui em Campinas. Aqui em Campinas. Então, mas é uma boa informação. Estamos no final, ela falou do Bolsonarinho lá, que deve ir para embaixador, mas tem a entrevista do Gilmar Mendes. Não vamos falar nada. Se aprovar a CPI da Lava Toga, o STF tranca. Se aprovar a CPI da Lava Toga, a toga vai ficar branca. Não, eles vão. Já disse o tio Gilmar. Mas vocês acreditam em CPI? Não. Seja lá, lava toga, lava não sei o quê. Não, mas você está falando. Eu não acredito em CPI. Você está falando do resultado da CPI. Também não acredito que vai falar. Mas ele disse o seguinte: se aprovar, o STF barra. Antes de começar. Tem lei para isso? Precisa ver se tem lei, né, Gilmar Mendes? Tem, ele não... Eu gostaria que lavassem tudo nesse país. A gente está falando que... Não, se eu gostaria... O final da entrevista do Gilmar Mendes foi... tem lei para isso tudo? Tem lá. A lei sou idiota. Mas eu gostaria de ver aprovada só para ver o STF trancar. Imagine vocês que esses deputados, que são todos eles alvos de todo quanto é tipo de investigação possível, imaginável, eles é que vão investigar o judiciário. Dá para acreditar que vai sair alguma coisa? Mas se não for o legislativo a investigar, quem? Eu vou dizer uma coisa para vocês. O bom seria que todo mundo andasse na reta, que não precisaria investigar ninguém. Mas como dizia o Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque você não tem escapatória, não pode recorrer para ninguém. O que eles disserem é verdade. Exatamente. Ainda mais no Supremo Tribunal Federal. Por isso que eu sou a favor da PEC da Bengala. PEC da Bengala é voltar ao que era antes na Constituição. 70 anos de idade cai fora. Obrigatoriamente cai fora. Aí fizeram um acordo lá, um projeto de lei, acho que não foi nem PEC, aprovaram para 75 anos, por isso que tem que esperar todo esse tempo, porque se fosse 70 já ia cair fora o Marco Aurélio, o decano, Celso de Mello, Lewandowski e a Rosa Weber, e um 4 por mas veja que interessante, Paradelo. Nas outras profissões, todo mundo reclama que a aposentadoria quanto mais cedo melhor. No caso aqui, eles colocam com 75 anos, nós estamos pedindo para eles se aposentar antes. Onde está o problema? Não, nós estamos pedindo para cumprir a Constituição. Sim. Que é 70. Aí fizeram uma maracutaiazinha lá, aprovaram, está aprovado. Mas teoricamente não seria bom, eles vão trabalhar mais 5 anos, ao invés de ficarem em casa recebendo? Teoricamente sim. Agora, a coisa ficou tão conturbada que nós estamos querendo já pagar os caras ficarem na casa deles. Fique em casa e para de encher o saco. E outra coisa, também acabar com esse negócio de foro privilegiado. Tem muita gente com foro privilegiado aqui no Brasil. São 55 mil. Para com isso. Tem país aí que é 1 ou 2. Acho que é os Estados Unidos, né? O presidente e o presidente do Senado. Mais nada. Bom, vamos terminar então? O Chico Trem falou: Campinas trocar ônibus que são problemas por mais ônibus, isso já foi lido. Kit Walker: realmente há muita coisa mais importante a nível municipal para ser resolvido. O shopping é particular. Quem não quer pagar estacionamento não vai ao shopping. E aliás teve um cidadão que disse o seguinte: os vereadores se preocupam com o estacionamento do shopping e a nossa zona azul aqui também, nós não temos que pagar também, por que vocês não se preocupam? Não vejo muita preocupação. Eu não sou contra a zona azul, tá? Mas os vereadores se preocupam com o estacionamento do shopping, que é do shopping,
E aqui nas nossas ruas que são públicas, não vejo nada, tudo certo, vem aí, vai cobrar. E ainda é sinal de progresso. O vereador para o carro dele lá na Câmara, lá onde? Tem garagem, né? E para? Não. De graça. Só para esclarecer. Sim, e pode parar em qualquer lugar também, né? Porque tem lá a cartinha. Mas não é o carro dele, né? Não, é o carro da Câmara. Tá. Não, só para esclarecer. Ó, a Paula encerra a participação dela com outra mensagem aqui, mas ônibus ocupa mais espaço na rua. E o Luiz Antônio abraço a todos. Mas leva mais gente. O ônibus leva 60 pessoas, o carro é menor, mas leva uma só. Né? Uma ou duas, olha. Bom, enfim, gente. Obrigado Hora a todos. de dar tchau. Bateu o sino já. Bateu o sino pequenino. Segunda-feira que vem estaremos de volta às 8h30. Esse mesmo programa você poderá ver à tarde já no Facebook, no YouTube, no Agora Falamos Nós, certo? Certíssimo. Tudo de bom, até. Tchau, gente. Uma boa semana para vocês. Acho que ela devia ter trazido um presentinho para nós. Chapéu de couro. Se eu tivesse tido tempo de visitar os artesanatos, com certeza eu teria trazido Uma semana no Nordeste não trouxe nada, hein? E coisando não voltou queimada. Gente, eu tô falando a verdade, eu não fui pra praia. Era assim, do evento pro hotel, do hotel no outro dia saía estrada. E olhava o mar só. E eu ficava olhando assim na janelinha, passar assim o mar. Tá bom, tá perdoado, né? Gente, um abraço para todos. Tchau, Nênia. Tchau, Walter. Gente. Tchau, gente. Tchau para vocês. Um abraço. Segunda-feira estaremos de volta, 8h30 da manhã. Espalhe para os seus amigos. Acostume-se a ouvir o nosso programa. Tchau.